Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, ó gentios. Podem se sentar, queridos. Amados, eu quero trazer essa reflexão com os irmãos. Paulo foi um instrumento que Deus usou para marcar a igreja no primeiro século, no seu nascedouro. E que instrumento que foi Paulo para a igreja. Mas, quando eu olho para Paulo, eu vejo o que o poder de Deus pode fazer na vida daqueles que se entregam ao Senhor. Paulo, ele era um perseguidor, ele era um antagônico ao evangelho, ele era alguém que tinha uma repulsa pelos cristãos. Por isso, cometeu erros, equívocos, fez maldades, trabalhou com assassinatos, cometeu crueldades. Mas o dia que ele encontrou Jesus, o dia que ele encontrou-se com Cristo, ele mudou seu coração, ele se rendeu plenamente ao Senhor, e ele decidiu mudar de vida, ele decidiu abraçar o evangelho e viver uma novidade de vida. Amados, eu quero dizer para os irmãos, o mesmo Espírito Santo que pegou Paulo há 2000 anos atrás, é o mesmo Espírito Santo que atua hoje. Se eu, você, nós nos disponibilizarmos, Deus vai nos encher de graça, de unção, de renovo, e nada pode parar a igreja de Deus. Paulo, ele se predispôs a viver uma novidade de vida. E quando nós nos predispomos, irmãos, a viver a novidade que Deus tem para nós, nada pode nos paralisar. Agora é preciso que nós façamos uma introspecção no nosso interior, no nosso ser. É preciso você olhar para dentro de você e analisar. Como é que eu estou correspondendo com o evangelho? Como é que eu estou andando no meu dia a dia com Deus? Toda a carta aos Efésios é chamada a carta doutrinária. As riquezas que Paulo traz aqui nessa carta são apenas 6 capítulos. Mas a quantidade de doutrina, de coisas tremendas, magníficas que Paulo revela para aquela igreja, a profundidade dessa carta é tão tremenda. Mas eu queria apenas pontuar aqui algumas coisas para você refletir comigo. Paulo, quando ele escreve essa carta, ele diz aqui no versículo 1 que ele está em que condição? Ele está numa condição de prisioneiro. Sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, ó gentios. E aqui, irmãos, poderíamos gastar o restante da noite só nesse ponto. E eu vou te explicar o porquê. Porque o evangelho em nós, ele transforma-nos aqui de dentro para fora. Nem sempre as coisas ao nosso redor serão favoráveis para nós. Por quê? Porque a visão que o mundo tem de sucesso não é a visão que Deus tem. As pessoas analisam o sucesso, o bem-estar, está prosperando de uma ótica completamente contrária de Deus. Se nós olharmos para o Paulo, segundo a ótica humana, ele é um homem fracassado, arrebentado da vida. Ele já está preso, possivelmente em Roma. Existe uma certa discordância de onde ele escreve, mas a grande maioria dos intérpretes entende que Paulo está preso em Roma. De lá ele escreve 4 cartas: Efésios, Filipenses, Colossenses e a carta a Filemão. Entende? Ele está escrevendo no momento que ele está preso, está desprovido da sua liberdade, está desprovido dos amigos. Imagine quantas coisas que o inimigo deve ter batido no ouvido dele. Ele, que era o famoso fariseu, que tinha carta branca com o sumo sacerdote, o homem que tinha um status social, e agora onde é que ele está? Lá na prisão. Talvez o inimigo ia bater no ouvidinho dele assim: valeu a pena servir Jesus?
Cadê o seu status social? Cadê o que Jesus te deu? Lembrando, Paulo, quando ele encontrou-se com o Senhor, ele ficou cego durante 3 dias. Quando Ananias impôs as mãos sobre ele, ele voltou, recuperou a visão. Mas há uma possibilidade que Paulo ficou com sequelas. E quando ele escreve na carta aos Gálatas, Paulo ele fala desse problema que ele tem com a sua visão. E ele expressa que quando ele esteve lá com os irmãos, ele tinha essa dificuldade. No capítulo 1 da carta aos Gálatas, Paulo ele diz: porque eu não recebi nem aprendi de homem algum. Ele fala quando ele chega ali para estar transmitindo a palavra para os irmãos. Posteriormente, ele vai dizer no capítulo 4 que os irmãos, se eles pudessem, eles dariam os seus olhos para ele, devido à dificuldade de visão que Paulo tinha. No capítulo 6, quando Paulo está falando sobre a sua letra, a maneira como ele escreveu a sua carta, ele diz: oh, quão grandes letras eu vos escrevi. 6 e 11. Vide com grandes letras vos escrevi por minha mão. Então Paulo, ele apresenta aqui que ele tem uma dificuldade visual. Ele tem um problema que para ele se torna um espinho na carne. Uma dificuldade que Paulo está tendo com a sua visão. O que eu digo com isso, irmãos? Apesar de todos esses impropérios da vida do apóstolo Paulo, apesar dele trazer em si todas essas dores que marcaram a vida dele, ainda assim, a sua vida foi completamente dedicada para agradar a Deus. A prioridade da vida dele era a satisfação do Senhor. E a minha pergunta para você é: como é que você tem vivido no seu relacionamento com Deus? Quais são as suas expectativas quanto ao Evangelho? Qual é a sua expectativa como cristão? Infelizmente, tem sido deturpada a pregação do Evangelho. Tem sido deturpada a maneira de dizer do que é ser cristão. E isso tem levado muitas pessoas a viverem uma vida frustrada, a viverem uma vida completamente de decepção. Por quê? Porque lhes falta a revelação, o conhecimento, o entendimento, a compreensão do que é viver uma vida nova em Cristo Jesus. E quanto prejuízo que as pessoas têm tido, porque se frustram, se decepcionam. Elas achavam que quando elas se convertessem, elas não teriam mais problemas financeiros, elas não teriam mais problemas emocionais, elas não teriam mais problemas na família, elas não enfrentariam mais dificuldade, elas estariam blindadas. E por essa razão, pessoas vivem uma vida cristã aquém daquilo que Deus tem a fazer nas suas vidas. E eu quero chamar a sua atenção para o que Paulo ele viveu, para aquilo que Paulo ele experimentou, naquilo que ele decidiu viver, uma novidade de vida. Capítulo 4, coloca aí, capítulo 4. Verso 13. Eu vos fiz saber primeiro, irmãos, vos anunciei o Evangelho estando em enfermidade da carne. Paulo, quando chega na Galácia, ele está dizendo: olha, quando eu cheguei aí, eu estava enfermo. Vocês viram que eu estava enfermo. Verso 14. Vocês não me rejeitaram, nem desprezaste. Isso que era uma tentação na minha carne, antes me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Verso 15. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaria os vossos olhos e me daria. Nós estamos falando, irmãos, escuta, nós estamos falando do maior nome da igreja do Novo Testamento depois de Jesus. E esse homem está dizendo que quando ele chega na Galácia, ele está em fraqueza, de debilidade, de enfermidade. O seu corpo está fragilizado.
As pessoas olhavam para ele e via que ele, de fato, ele tinha marcas de uma dor. Ele tinha marca nos olhos. Chegou o ponto de ele, se pudesse, trocaria de olhos com Paulo. E o que eu quero chamar a sua atenção é que esse homem, em momento algum, titubeou da sua relação com o Senhor. A vida dele foi de intrepidez, de entrega, de ousadia. Paulo, ele vivenciou uma vida plena no Senhor, sem reclamar, sem murmurar. Enquanto ele esteve ali aprisionado, enquanto ele esteve ali tomado, suprimido da sua liberdade, a Bíblia diz que Paulo, ele usou esse momento para quê? Para pregar o Evangelho. Paulo, ele pregou para todos os guardas que estavam à sua volta. Entenda o que é isso, irmãos. No momento em que pela qual Paulo, ele estaria ali, lamentando as suas dores, chorando as suas crises, lá estava Paulo, pregando, anunciando, dizendo que Jesus, ele era a salvação. A ponto de toda a guarda pretoriana conhecer o nome do Senhor, receber o Evangelho de Cristo Jesus. Coloca para mim, Filipenses capítulo 4, versículo 22. Paulo diz assim: todos os santos vos saúdam, principalmente os que são da casa de César. Aquilo que era a prisão, a obstrução dele, se tornou um campo de trabalho. Se tornou o local onde ele foi dar testemunho de Deus. Em Colossenses capítulo 4, verso 18, Paulo diz assim: saudação da minha mão, de Paulo, lembrai-vos das minhas prisões. Paulo está dizendo: olha, eu não me envergonho de estar preso, porque eu não estou preso como bandido, não é porque roubei, não é porque eu cometi nenhum delito, não. Coloca Efésios 3:1. Ele está dizendo: eu estou preso por causa de Cristo Jesus. É por causa do meu testemunho, é por causa da minha vida com o Senhor. O testemunho que Paulo traz para as igrejas, aquilo que ele vai escrever, edificando esses irmãos, colocando cada uma das igrejas, cada um dos irmãos, em relevância à sua própria situação. Irmãos, o Evangelho nos faz sublimar os nossos próprios interesses. Te convido a você olhar comigo, por favor. Voltemos para o capítulo 3, olha o verso 14. O texto que lemos, verso 14. 3,14. Paulo dizia: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Entenda, ele não está orando pela melhoria da sua vida. Não é para ter uma mansão, não é para ter uma vida boa, não. A oração que Paulo ele faz aqui nesse capítulo nos enche, irmãos, de temor a Deus e compreensão daquilo que nós precisamos crescer. Porque o entendimento dele era que aquilo que os irmãos precisavam alcançar em maturidade era muito superior a qualquer coisa de benefício que Deus trouxesse para ele. Por isso a oração dele, do 14 até o 21, ele vai dizer no verso 15: do qual toda a família nos céus e terra ele toma nome. Paulo aqui ele começa a ensinar: olha, eu me ponho de joelho perante o Pai. Ele fala: olha, há uma família nos céus que Deus toma o nome. Teu nome, meu nome está escrito no livro da vida. Nós não somos órfãos, somos família de Deus. Há uma família lá no céu, e nós fazemos parte dessa família. E Paulo está dizendo: olha, eu oro por ele, eu oro ao Pai, do qual toda a família aqui no céu, ele toma o nome, ele tem o nome de cada um de nós, ele sabe quem somos. E a oração dele é para que, essa é a oração dele,
segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder, pelo seu Espírito no homem interior. A oração de Paulo é que as riquezas da glória do Senhor venham trazer fortalecimento no homem interior. Ei, irmãos, tem muita gente que está preocupado. Eu não estou falando uma crítica, não. Mas eu quero apenas pontuar o que é mais importante para você. Estamos na febre do culto ao corpo, onde a preocupação com a beleza se tornou a êxtase, o êxtase do momento. Se preocupa-se com o cabelo, com pele, se preocupa com o status físico, com a performance, com a roupa que se veste. Mas o homem interior está vazio, é enfraquecido, debilitado. E Paulo, ele está trazendo essa palavra, que a oração dele era que Deus, segundo as riquezas da glória dele, viesse fortalecer com poder o homem interior. Tem muitos crentes que nem sabem que ele tem um homem interior dentro dele, que precisa ser alimentado da palavra, da oração, da comunhão com Deus. E por isso muitos estão fracos, doentes, débeis, não crescem, não desenvolvem. Porque tudo o que faz é uma construção terrena, do visível, e não trabalha aquilo que é invisível. Paulo lá na prisão, a preocupação dele não era que os irmãos tivessem esse bem-estar social. A preocupação dele maior era que houvesse crentes maduros, que no seu interior tivesse um homem fortalecido, enrijecido para enfrentar as batalhas, as lutas, as dificuldades, as operosidades do reino das trevas. O inimigo, amados, ele de fato vai recuar quando ele encontra crente maduro, crente que não tem medo do reino das trevas, que não se amedronta com os poderios de Satanás, que não cede aos caprichos e nem tampouco às tentações do reino das trevas, porque ele sabe quem ele é em Deus e sabe o que espera ele lá na eternidade. Por isso ele não troca, ele não vende, ele não permuta as coisas de Deus por causa das coisas da terra. E Paulo está orando para que essa igreja fosse madura nisso. No verso 16, 17, ele diz assim: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraizado e fundado em amor. Queridos, olha o que Paulo está falando. A minha oração, irmãos, o meu foco, o meu coração está explodindo, para que Cristo venha habitar no coração de vocês. Isso é maturidade, irmãos. Porque o nosso relacionamento com Deus, quando está falando de habitar, Paulo está querendo dizer, olha, Deus quer morar dentro de você. Deus não quer que você tenha uma aventura espiritual. Deus não quer que você tenha um momento, um culto. Eu separei 10 minutos para estar com Deus. Mas você tem 24 horas. Deus não quer 10 minutos teu. Deus quer morar com você, Ele quer estar com você todos os momentos da tua vida. E Paulo está dizendo, eu oro para que Cristo habite pela fé. Pastor, mas eu não vejo assim, mas é pela fé que Ele habita aqui dentro dos nossos corações. A fim de que, estando arraizados, fundados em amor, ele está falando, olha, as raízes. Paulo, tem duas coisas que Paulo aqui está apresentando. Ele usa a ilustração da árvore. Uma árvore, para ela se manter de pé, você olha o tronco, galhos, folhas, frutos da terra para cima. Mas o que mantém essa árvore robusta para fora? São as suas raízes. É aquilo que está impregnado na terra, é aquilo que sustenta, é aquilo que faz com que quando o vento passar, ela não caia, ela não morra, porque ela tem raízes, a fim de que estando enraizados, Paulo está dizendo, olha, que vocês tenham profundidade, vocês tenham raízes, não tem apenas aparência, só aquilo que é externo, só aquilo que as pessoas veem, não, tenham raízes, fundados em amor. Aí Paulo já muda, ele muda desse estereótipo de árvore para falar de edificações. Fundados em amor, por quê? Porque nenhum edifício se estabelece, se mantém em nenhuma casa, ela é mantida de pé se ela não tiver a sua fundamentação. E Paulo está dizendo, olha, vocês estejam
fundados em amor. A base, o alicerce da vida de vocês seja o amor. Você está aqui por causa do amor de Deus. Não é por mérito nosso, irmãos. É o amor. Verso 18. Eu oro para que vocês possam compreender. E ele fala, perfeitamente compreender com todos os santos. Largura, comprimento, altura, profundidade. Meu Deus. Que isso caia no teu coração, igreja. Que você consiga entender o que é que Paulo está orando. Há 2000 anos atrás ele orou para que nós pudéssemos ter essa dimensão do amor de Deus. Ele está dizendo, olha, eu poderia aqui externar, qual é a largura, pastor, do amor de Deus? A largura do amor de Deus é que ele abrange a todos. Deus consegue abraçar toda a humanidade, todos os homens. Ninguém fica de fora desse abraço de Deus. O cumprimento vai desde a eternidade passada até na eternidade futura. Ninguém fica de fora no tempo. Todos são alcançados por esse lindo amor do Senhor. Qual é a altura? Até os mais altos céus dos céus. O amor de Deus está lá. Qual é a profundidade? Aquilo que diz Salmo 139. Se eu descer até o abismo, lá o Senhor também está. A profundidade do amor de Deus é que Deus, ele vai até o fundo de poços para pegar homens e mulheres que estão ali sem esperança, sem expectativa. As dimensões do amor de Deus tem uma largura profunda, tem uma largura tremenda, tem uma profundidade inesgotável, tem uma altura infinita, tem um comprimento eterno. Sim, Paulo está orando para que a igreja entendesse isso, tivesse essa maturidade. Oh, quão grande é o amor de Deus por você. Tem um poema que diz assim: se todo o céu fosse papel, se todas as árvores fossem pincel, se todo o mar fosse tinta, se todos os homens fossem escribas, ainda assim seria impossível descrever as dimensões do amor de Deus. E Paulo está orando para que essa igreja pudesse entender, compreender, porque ele está preso fisicamente, está ali em Roma num calabouço, e ele compreende, Deus me ama. As pessoas podem não entender que eu estou aqui convivendo com toda essa prisão, mas eu tenho certeza, ele me ama. Deus ama você independente de onde você esteja, do que esteja passando, do que ocorra na tua vida. Saiba, Ele ama você e Ele preparou um céu de glória. É isso que faz que Paulo continue e ele consegue pensar nos outros. E ele está orando, não é por ele está orando pela igreja. Ele está clamando pela igreja, para a maturidade da igreja. Verso 19. Ele está dizendo, eu oro, por essa causa eu me ponho de joelho, para vocês conhecerem o amor de Cristo. Aí agora ele faz o exagero dele, que excede todo entendimento. O que Paulo está dizendo? O amor de Cristo, ele ultrapassa toda a nossa capacidade de entender o que é amor. O amor dele é tão grande que excede o nosso entendimento. Mas quando eu conheço esse amor, eu vou ser cheio de toda a plenitude de Deus. Porque as pessoas estão vazias, porque não tem relacionamento, não conhecem o amor de Deus, não tem essa profundidade de maturidade, não alimenta o seu homem interior, não cresce, não desenvolve. Por essa razão, qualquer ventinho que passa, qualquer lutinha, eu vou largar Deus, eu vou largar a igreja, eu não vou mais servir o Senhor. É porque não tem entendimento, não conhecem Deus ainda. E Deus está nos despertando, irmãos, para crescermos, para sermos maduros. Tudo que o inimigo quer é que você tenha uma visão errada de Deus. E eu termino dizendo, quando a igreja tiver a revelação plena do Senhor, de quem é Ele, nós não vamos viver uma vida capengando, uma vida capenga espiritual. Haveremos de estar voando espiritualmente e não ficarmos engatinhando mais.
Infelizmente, assim como Eva, que tinha a fonte da sabedoria e do conhecimento ali no Éden, abriu mão da palavra de Deus para ouvir a serpente e botou tudo a perder. Assim também muitos crentes, muitos cristãos estão deixando a palavra de Deus de lado para ouvir a antiga serpente, que não quer que você desfrute daquilo que Deus tem para a tua vida. Se coloque de pé. Coloque de novo o verso 14 do capítulo 3, só para nós encerrarmos. Que fique isso gravado na tua mente e no teu coração. Por causa disto eu me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Que você tenha razões para orar ao Senhor. Fizemos aqui orações por necessidade, por problema, por situações. Mas entenda, muito mais do que tudo isso que você escreveu aqui, que haja em você esse sentimento: Deus, eu quero crescer interiormente. Eu quero conhecer o teu amor. Eu quero ter a plenitude de Deus na minha vida. Eu não quero ficar para trás. Porque se você tiver a plenitude de Deus, pode te faltar as outras coisas que você permanece de pé. Agora, se você tem as outras coisas e você não tem a plenitude de Deus, quando o vento soprar, você larga tudo e perde tudo. Senhor Deus e Pai, eu quero orar pelo teu povo e pela tua igreja. Ó Deus, traga a tua revelação. Assim, Deus, como Paulo orou lá há 2000 anos atrás, eu oro, Senhor, para que a tua igreja venha conhecer plenamente a Ti. Que a tua revelação, Senhor, venha cair no coração do teu povo. Abra os olhos espirituais para que o teu povo contemple, Senhor, a tua natureza, a tua pessoa, o Deus que Tu és, o quanto o Senhor nos ama e o quanto o Senhor tem a fazer e a realizar em nós. Eu repreendo, Senhor, toda artimanha maligna que tenta enfraquecer a tua igreja, o teu povo, ludibriando, enganando, tirando eles do foco. Ó Deus, traga a revelação. Ó Deus, que o teu amor seja revelado, Senhor, para cada coração, para cada vida. Assim eu oro e rogo a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos assim. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo permaneça sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Todos digam comigo amém. Vá em paz, vá na bênção.